Opa, boa noite. Meu nome é William. Vou estar demonstrando aqui para vocês a minha arquitetura, né, construída para a fase 2. Na primeira fase, a gente criou a primeira API ali para a criação dos produtos, categorias e o fechamento do pedido. Né? Fomos até o checkout do pedido, mas ainda não tinha realizado essa segunda etapa aí, que era a confirmação de pagamento. Para essa daqui, a gente teve a opção de criar uma integração com o Mercado Pago para conseguir fechar essa questão, né? O cliente conseguir finalizar o pagamento e ser gerado um QR Code e ele pagar, e isso ser informado para a gente poder dar seguimento na atualização do status do pedido. Eu optei por não fazer a integração, eu acabei criando uma API aqui para notificar o nosso futuro webhook aqui, que foi solicitado também, caso esse pedido tenha sido confirmado. Teoricamente, então, caso ele tenha sido pago, a gente realiza essa confirmação aqui, esse envio dessa mensagem, para posteriormente o webhook capturar e verificar se esse pedido existe mesmo. Se existir, atualiza o status dele. Então, em resumo, a primeira API aqui é a etapa 1, né? Foi o que solicitado. Em vez da integração com o Mercado Pago, eu criei uma API para a gente usar como notificador de confirmação de pedido. Então a gente realiza o pedido aqui, obtém o ID dele e envia essa informação para o SQS em formato de mensagem JSON, né? E o webhook fica ouvindo isso, que foi o solicitado para essa etapa também, fica ouvindo essa fila aqui, e quando entram informações, ele captura esse JSON, faz a tratativa. Se esse JSON passar ali na validação, ele verifica se o pedido existe. Se existir, atualiza o pedido para o status confirmado. E aí é importante dizer que foi configurado o local stack para fazer os testes localmente. Teve uma etapa que eu validei também com o serviço da AWS, mas no geral assim, e está configurado agora também, tudo pelo local stack. Beleza? Em relação à estrutura aqui da arquitetura, foi solicitado o desenho da arquitetura na AWS, e eu também adicionei aqui a estrutura dos arquivos Kubernetes também, de configuração lá do K8s. Vou dar uma explicadinha rapidinho para vocês antes de mostrar o exemplo. No caso aqui eu dividi os arquivos em dois para aplicação, por conta de ter duas APIs no webhook e ainda ter que ter o pod para o local stack, para a gente poder simular o contexto. Então ficou um para os services e um para a aplicação em si, né, que são os deployments e os HPAs, todos configurados para ter um réplica set. O banco de dados eu usei o Mongo e aí acabei separando também aqui num arquivo. Como não ia ficar muito extenso, eu acabei deixando os dois juntos aqui. Então ficou a services e o pod, né, e o deployment do Mongo junto. Tem um arquivo de config map também, acabei não adicionando ele aqui, mas é mais para guardar nossas variáveis de ambiente, né? Aqui no caso do desenho da arquitetura na AWS, eu fiz alguns testes no desenvolvimento usando o SQS lá também e o Secret Manager, e aí acabei pontuando aqui o que eu fiz e o que teoricamente teria que ser desenvolvido até onde eu sei, né, se fosse implementada essa aplicação lá. Eu acabei não jogando no ambiente, fiz a criação do projeto e os testes localmente. Aí no caso aqui teria o acesso do client, né? A gente teria que ter um load balancer para poder disponibilizar o acesso externo dessas duas APIs aqui, que são a API da etapa 1, que é onde contém a possibilidade de fazer o pedido, e o notifier também. Acabei deixando ele aqui porque a gente, como construir dessa forma, e a gente vai usar ele como um recurso para suprir a questão da integração que não foi implementada. Acho que ele teria que ficar disponível também para a gente conseguir acessar, né, e fazer essa confirmação do pedido quando a gente fosse testar o fluxo. E aí eles ficariam aqui na subnet pública com um auto-scaling group, para caso a demanda aumentasse muito. Esse cenário aqui com o notifier fica um pouquinho mais esquisito, mas ainda assim, num cenário real, provavelmente teria que ter
esse auto-scaling group, caso fosse uma demanda muito grande de envios aqui, de requisições nessa API aqui para confirmar pedidos. E aí acabei fazendo as conexões aqui. Então esse pod aqui ele conversa diretamente com o SQS, né? Faz o envio da notificação da mensagem, o que posteriormente é capturado aqui pelo webhook, que fica nessa subnet privada aqui, porque não deve ter acessos externos, né? Além do acesso só do banco de dados, tanto aqui pela API, quanto pelo próprio webhook, né? Ao Mongo. Mas esses dois carinhas aqui vão ficar na subnet privada. E aí esses dois vão se conversar, né? Um vai enviar a mensagem para o SQS e o outro vai obter a mensagem e fazer a tratativa e atualizar ela no banco de dados. Para serviços utilizados para fazer isso aqui, eu setei eles aqui do lado, então teria que ser o ECR para a gente registrar as nossas imagens, né? O EKS para a gente conseguir configurar todo esse ambiente aqui dos clusters, o próprio SQS para a gente ter a comunicação, teria que usar o serviço de IAM também para a gente construir nossas chaves para poder fazer o acesso externo a essas funcionalidades, né? Esses serviços. Localmente eu utilizei o Security Manager por motivos de segurança. Acho que seria uma boa prática também adicionar isso aqui lá no ambiente de produção, né? Na questão assim da AWS em si, seria bem importante. Apesar da gente estar gerenciando todo esse sistema aqui dentro já dos nossos próprios clusters, né? Segurança nunca é demais. Seria bom adicionar o CloudWatch também para a gente conseguir fazer a monitoria desse fluxo inteiro. E também o Load Balancer que já foi comentado, né? Que serve para a gente conseguir dar acesso externo a nossas APIs aqui. Para alguma aplicação de front-end ou o fluxo do Totem em si, né? Se for acessar esses caras. Beleza, aí o desenho da arquitetura se trata desse cenário aqui. Eu vou demonstrar aqui rapidinho para vocês o comportamento, criando os containers aqui rapidinho e testando no Postman. Aqui eu estou dentro da pasta do projeto, dentro de K8s. Vou executar os passos aqui para a gente conseguir criar os pods. Vou iniciar o Minikube aqui. Esses passos que eu vou fazer aqui mostrando para vocês, eu já deixei também configurado. Aqui tem uma pastinha info na raiz do projeto, onde fica o Postman que eu vou usar e as instruções aqui, o passo a passo do que eu vou fazer. Então depois é só conferirem lá. Esperar ele recriar. Beleza. Agora a gente precisa só certificar que não temos nenhum pod aqui já rodando. Beleza, acho que a gente não vai ter nada configurado, só o Kubernetes. Fechou. Beleza, então vamos começar a rodar aqui os arquivos, né? CTRL. Beleza. Show, criando serviços. E agora os deployments e o HPA. Beleza. Aí aqui se a gente der um get all agora,
a gente já consegue ver mais estruturadinho. Deixa eu dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil de visualizar. Show. Então a gente já tem os nossos serviços, deployments, os replica sets aqui e os HPAs. Beleza. Agora a gente pode ver de novo nossos pods. Que eles estão rodando ainda. Ficaram algumas pendências em relação ao meu fluxo. É bom já adiantar para vocês, para não gerar tanta dúvida. Eu não consegui implementar para rodar o HTTPS nos pods, então eu estou rodando todos em HTTP. O Postman ali eu já ajustei para os endpoints de HTTP para facilitar os testes. Posteriormente eu vou dar uma olhadinha para ver se eu consigo ajustar esse ponto. E tem um pontinho também na questão da API do webhook, sobre o health check dela. Colocando os probes, ela acaba reiniciando infinitamente. E como o prazo já está em cima, né? Acho que eu não vou ter o tempo de ajustar isso a tempo, mas também vai ficar numa pendência para ser ajustada posteriormente. Beleza, aqui ó. Eu acabei deixando comentado os probes do webhook, vocês podem verificar depois ali no application.config, né, no application config. Beleza, tá rodando aqui os nossos containers. E o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar um forward, uma port forward, para a gente conseguir acessar via Postman. Aí eu tenho minha colinha aqui para criar a conexão de endpoint. Também isso aqui já foi adicionado lá no arquivo de info. Se precisar já está tudo certinho lá, como testar. Aí o que eu fiz aqui? Eu já habilitei a porta, né? A 703 do meu PC local para conversar com a interna do pod. E aí o que vamos fazer aqui? Para agilizar, eu já vou fazer também, a gente vai usar dois aqui. A gente vai usar vai deixar externa a porta da API do pedido, né, para criar o pedido, e também vai deixar externa a porta de notificação, que seria esse notifier aqui. Beleza, aí já facilita a nossa vida. Beleza, tá os dois aqui, deixar um do ladinho do outro. E aí aqui a gente tem os nossos pods. Ok, aí a gente consegue vir aqui agora no Postman, e essa collection também já está lá disponível para vocês. E aí basta vir aqui em seed para dar a primeira carga do projeto, para já preencher, né, algumas tabelas e tal. Se quiserem também validar aqui, ó, só se a API já está certinha. Esses dois aqui são da primeira API, da etapa 1. Foi criado as informações. Para fazer um pedido da forma mais rápida possível, a gente pode vir aqui. Na verdade, como a gente já fez o seed, a gente pode vir direto em produtos, pegar um produto. Aqui a gente pode copiar a info desse produto, vir em carrinho, create carrinho, só substituir porque o ID é diferente, né? O ID da categoria e o do produto são diferentes. Ajustar o total, aqui está o mesmo valor, então não tem problema. Criar o carrinho. Com o ID do carrinho, a gente tem um método aqui na parte de pedidos que cria o pedido já a partir do ID, para facilitar os testes. Então aí é só criar esse método. Aqui é importante se atentar que quando é criado o pedido, ele fica no status 0, né, que é novo. E aí isso aqui seria a tela quando a gente acessa, né, a finalização do pedido. E quando a gente realiza a confirmação do mesmo, aí a gente chamaria esse método aqui que é o finalizar pedido, que esse cara aqui gera as informações de pagamento, né? Futuramente, quando for realizar a integração, aí eu vou ter que fazer uma implementação aqui em cima. Mas por enquanto eu estou só mocando aqui, ó, QR Code e uma ordem de pagamento que é um guide aleatório gerado. Beleza, aí a gente confirmou, dá para verificar aqui que o status do pedido está 1, que é pendente de pagamento. Com o status do pedido assim, a gente já consegue pegar aqui o ID do pedido, vir nessa pastinha aqui Notifier, que é a API a segunda API, né, que serve para notificar no SQS. A gente pode adicionar o ID do pedido aqui, pegar aqui, cadê? Finalizar pedido. A gente consegue tacar ele aqui.
Hoje não tá tendo validação disso, tá? Se quiser jogar só o ID aqui, não tem problema. Que a gente só tá enviando a mensagem mesmo. E lá eu tô tratando só pelo ID do pedido. Posteriormente eu vou ver se eu trato pelo ID da transação, né? Que é o que faz mais sentido como é via externa. Mas por enquanto que a gente tá só criando esse fluxo de mock assim, não tem tanta preocupação. Beleza? Aí agora a gente vai enviar para lá para API. Aí ele retorna ele mesmo, desde que dê certinho, só para confirmar que foi enviado, né? E show. E aí, para validar o envio, eu deixei um log lá no nosso webhook. Aqui, ó. Então a gente pode vir aqui, dar esse comando ctl logs, pegar o nome do nosso pod. E aí a gente dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui é o que eu tinha comentado, ela ainda tá com uns probleminhas de health. Aí dá uns fails e warnings, né? Mas aí ela segue rodando. E aí aqui no final a gente consegue ver o log do pedido que a gente acabou de enviar pra cá. Aí o que acontece? Ele pega esse pedido, verifica se o ID dele existe. Se existir e o pedido tiver no status pendente de pagamento, ele realiza a atualização para pedido confirmado. E aí, depois disso, ele apaga a mensagem do SQS para não ficar revalidando esse pedido infinitamente. Beleza? E aí a gente consegue pegar o ID do pedido aqui agora e vir aqui, ó, get pedido by ID e verificar o status dele, tá 2, que é confirmado. E aí ele já começa a ficar visível aqui nessa lista aqui, que é o get all pedidos. Aqui, ó. Essa lista aqui ela verifica pedidos confirmados, prontos e eu acho que tinha mais um. Era confirmados, prontos e em preparo. Aí, isso mesmo, esses 3. Beleza. E aí aqui acho que finaliza o fluxo conectando essas 3 APIs, né? Essas 3 APIs não, desculpa. Essas 2 APIs e o webhook, que aí segue no checkout do pedido. Checkout, criação do pedido ali, o aguarde do pagamento, a notificação da confirmação do pagamento e a atualização do status do pedido. Aí daí isso aí seguiria no sistema, né? Seria atualizado as informações do pedido. A gente até tem um método aqui que já atualiza, que a gente consegue escolher para qual status vai ir, e dá para atualizar as informações do pedido também, caso seja necessário. E aí posteriormente vai ser mais desenvolvida essa parte e ajustada as pendências apresentadas. Beleza? E aí da minha parte, acredito que seja isso. Outro ponto também que é bom eu já falar para vocês é que eu não consegui implementar a questão da arquitetura limpa. Se vocês olharem, o projeto ainda está com a arquitetura hexagonal. É uma outra pendência que eu vou ajustar. Por conta do prazo, apesar de ter sido um prazo muito bom para ter sido feito, eu acabei atrasando. Mas vou optar por fazer a entrega agora, por mais que peque nesses pontos aí. Acho que seja retirada alguns pontos aí na questão da nota geral. Mas são pendências ainda que eu vou ajustar, ainda mais para as próximas fases, né? Vou deixar liso aqui o projetinho. Mas aí, da minha parte é isso aí. Espero que não tenha sido muito longo a apresentação. E obrigado aí pela atenção.